E vamos iniciar esse episódio assim, com os passarinhos cantando. Gente, uma receita bem brasileira, bem gostosa, que todo mundo ama, coxinha. E essa receita é super fácil de fazer e ela é bem gostosa. Então clica aí no gostei e vamos para a receita. E para fazer essa coxinha maravilhosa, primeiro vamos fazer o recheio. Aqui eu vou fazer um recheio de frango. Aí você vai colocar em uma panela 2 colheres de sopa de azeite ou de óleo. E acrescente também uma cebola grande cortada em cubinhos. Aqui você vai levar ao fogo médio e vai dar uma leve fritada nessa cebola. Não precisa fritar muito não. Dê uma leve fritada na cebola, você acrescenta 2 dentes de alho amassados e vai fritar o alho aqui por 1 minutinho, coisa rápida. Dê uma fritada no alho, você coloca no fogo bem baixinho e acrescenta 1 colher de chá de páprica defumada ou de colorau. Eu amo páprica porque além de dar uma cor meio avermelhadinha, também acrescenta sabor. Colocou a páprica, mistura um pouquinho. Coloque também aproximadamente 1/3 de colher de chá de pimenta do reino. E se você estivesse perguntando aí, Nando, onde eu encontro esses utensílios lindos e maravilhosos? Em uma loja Van bem próxima de você e também lá no site. Aqui, ó, colocou a pimenta do reino, mistura mais um pouco e eu vou acrescentar aqui 300 gramas de frango desfiado, peito de frango. Aqui é um recheio de coxinha bem brasileiro, bem tradicional. E já comenta aí embaixo qual é o recheio de coxinha que você mais gosta. Não, acrescentou, mistura bem e logo em seguida você acrescenta o sal. Aqui eu vou colocar aproximadamente 1 colher de chá, mas lembrando, sal a gosto. Qualquer coisa você coloca um pouco, prova e vê se vai ser necessário acrescentar mais. Pronto. Acrescentou o sal, mexeu aqui por 1 minutinho, logo em seguida você acrescenta coentro, cheiro verde a gosto. Aqui eu gosto de colocar coentro, mas você pode colocar salsa, cebolinha, fica aí a seu critério, tá bom? Aí aqui desliga o fogo e mistura bem. Feito isso, é só reservar e vamos fazer a massa da nossa coxinha. O recheio ficou pronto, aí você vai colocar em uma panela, dessa vez uma panela maior, 1 xícara de chá de água, 240 ml. Coloque também 1 xícara de chá de leite. E já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder as próximas notificações. Aí aqui na panela você vai acrescentar também um caldo de frango. Ah, Nando, eu não gosto de colocar caldo de frango. Não tem problema, aí você pode colocar 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de sal, fica aí a seu critério, tá bom? E também acrescente 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu coloquei o caldo de frango como eu mostrei para vocês, mas mesmo assim eu vou acrescentar aproximadamente 1/3 de colher de chá de sal. Lembrando, sal a gosto. Qualquer coisa, se você for utilizar o caldo e você não quiser colocar o sal agora, não tem problema. Depois, quando a massa estiver pronta, antes de dar uma sovada na massa, você prova e vê se vai ser necessário acrescentar mais sal. Aqui agora você vai levar o fogo médio até iniciar a fervura e dê uma leve mexida até dissolver o caldo de frango. E já vou te dar uma dica, caso você vá fazer um recheio de frango, você pode pegar o caldo do cozimento do frango e substituir a água por ele, tá bom? Mas fica aí a seu critério. Iniciou a fervura, aí você acrescenta 2 xícaras de chá de farinha de trigo tradicional sem fermento, tá bom? Pode colocar toda de vez. Colocou, mexe logo em seguida, tá bom? E enquanto eu mexo aqui, eu vou te dar uma dica maravilhosa. Caso você queira duplicar a receita, super fácil, mesma quantidade de líquido. Se você for utilizar 4 xícaras de líquido, 4 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Aí aqui você vai colocar no fogo baixo e ficar mexendo aqui e sempre apertando a farinha de trigo para o fundo da panela, ó. Normalmente eu mexo aqui na panela por uns 5 minutinhos, é o tempo suficiente para cozinhar a farinha de trigo. Passou em 5 minutinhos, você percebe que a massa fica bem lisinha, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Aí aqui você já pode desligar o fogo e colocar essa massa em uma bancada levemente untada com manteiga. Aqui, como a massa ainda está quente,
você vai dar uma leve sovada com a espátula ainda. Mas aí quando ela ficar um pouco em temperatura ambiente, você pode dar uma sovada com a mão. Aí aqui você vai sovar a massa até ela esfriar, para você modelar as coxinhas. E como eu falei, agora se você quiser, você pode pegar um pouco dessa massa, que ela não está crua, e você prova. Se necessário, você coloca um pouco de sal. A massa da coxinha ficou em temperatura ambiente e vamos modelar as coxinhas. Aí você vai pegar um pedaço da massa, como eu gosto de fazer, ó. Eu formo uma bolinha e amasso, ó. Depois pega um pouco do recheio e coloca no centro. Aí você vai ir apertando, fazendo como se fosse uma trouxinha, ó. Caso necessário, aí você coloca um pouco mais de recheio ou um pouco menos, fica aí a seu critério. Pronto, faz isso aqui para ficar no formato da coxinha, ó. Não se preocupe se ela tiver assim, ó, com esses risquinhos, quando você empanar, ele vai sumir, tá bom? Aqui. Fez o formato da coxinha, você passa no ovo levemente batido, aqui tem 2 ovos. E depois você passa na farinha de rosca ou na farinha panko. Ó, coxinha mais linda. Porque agora você vai fazer isso em toda a massa. Já modelei as coxinhas, renderam 10 unidades e sobrou praticamente a metade do recheio, ou seja, dá para você duplicar a quantidade de massa tranquilamente. E aqui o óleo já está quente. Para saber a temperatura do óleo, você pega um pedacinho da massa da coxinha e joga. Se formar umas bolinhas ao redor e a massa meio que flutuar, é porque já está na temperatura certa. Olha, como eu falei, a massa flutuou, as bolinhas. Aí você tira esse pedacinho de massa e vamos fritar as coxinhas. E na hora de fritar as coxinhas, coloque de 1 em 1 ou até 3 em 3. Nunca coloque muitas coxinhas para não reduzir a temperatura do óleo. E aqui você vai ficar sempre virando assim a coxinha de leve para ela não queimar. E quando ela ficar levemente douradinha, é só você retirar e ir colocando em um papel toalha para puxar o excesso de óleo. E essa coxinha ficou muito gostosa, gente, eu já dei uma mordida aqui. Não esquece de compartilhar essa receita, eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho na pontinha do nariz, até a próxima. Eu vou morder aqui novamente.